gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. E esse é o programa Cães em Cena. E no programa de hoje, na verdade o programa de hoje é quase não, é uma prestação de serviço. Porque não trouxemos nenhuma raça, hoje não tem cachorro no estúdio, estamos aqui ao vivo para falar de quê? Você está com frio? Será que o pessoal de casa está com frio? Porque tá frio em São Paulo, hoje está meio frio. Eu dormi mais ou menos porque, engraçado, eu mandei reformar o meu quarto e fizeram um cantinho lá que não... Eles acharam que ficou ótimo, mas eu amanheci com dor. Bom, e além de tudo, gente, eu já estou na terceira idade, vivo caindo no meu banheiro. Sabe aqui o quadril, né? É quadril, o Dr. Mauro vai falar daqui a pouco, é o dorso, o que é isso? Está meio fora de tanto tom, porque escorrego. Instalaram, tá com o ar-condicionado aqui também, ligado, tá, né? Então, sem um desconforto, todo mundo acha que tá bom, mas para mim não tá muito legal, não. Ah, diminuíram agora, acho que agora vai ficar legal. Fica mais, isso, mais ameno, aí eu tô confortável. Pois é. Teu animal, o animal que você é dono, teu pet, também tem as mesmas sensações de desconforto, um lugar que você programou, inventou, o cara foi lá e fez, que você acha, só acha que está legal para ele e não está. Eu tive esse problema. Ah, o piso também, né? Para os donos de animais, as minhas clientes queridas, os meus clientes, né? Vamos no geral, né? Os criadores também, né? Bolaram uma coisa na cabeça, projetaram uma coisa, aí vai o cara e faz outra totalmente. Faltou o quê? Um profissional. Sem um profissional, gente, eu vou contar uma coisinha. Com um profissional pedindo para o cara fazer o projeto, aí vão, na hora de construir, sai aquela coisa que fica uma, né, junto com a sujeira dos cães. Enfim, na noite de hoje estão aqui comigo, ao vivo, na TV Cinec, dois grandes profissionais que vai ensinar você, criador, você que é dono do seu animal, dar dicas não, vamos falar sério, de arquitetura, de construção. Para quê? Para você dar um conforto maior. O programa de hoje não é para humanizar. Cão é cão, gente é gente, concordo plenamente. Mas se nós temos esse desconforto com a luz, com a temperatura, com o piso, com os tombos, eu estou falando sério, no meu canil eu já caí cada tombo, e quando eu fui comprar o piso disse que era antiderrapante. E o cara que instalou me garantiu que era antiderrapante. Mas vamos saber de tudo isso. Já vamos lá, estamos no 11, o 973550606. E vou apresentar meus convidados aqui comigo nos estúdios da TV Cinec, os arquitetos. Ok, Nelson Segala, mais uma vez, boa noite, Nelson, obrigado por ter vindo. Boa noite, Martinelli, muito obrigado pelo convite. Ok, e Nicolas Caramelo Skinzali, acertei, Nicolas, boa noite. Boa noite, certinho, Martinelli. Obrigado por ter vindo, Nicolas. Obrigado a você. Ele que não falta, está aqui comigo nesses 18 anos. Dr. Mauro Anselmo Alves, vamos dar pitaco, Dr. Mauro. Isso mesmo, boa noite, é um assunto efervescente, nós estamos num momento
em que os nossos animais de estimação precisam muito das dicas que o Dr. Nelson e o Dr. Nicolas vão dar pra gente. Com certeza. Eu brinquei tudo para descontrair, para não achar que nós estamos aqui querendo humanizar. Não estamos querendo humanizar nada, né? Nós estamos querendo que você assista com carinho, vá no YouTube depois do nosso canal, reveja de novo, porque eu mesmo estou impressionado com várias coisas e explanações que nós vamos ouvir nessa noite, né? Então, vamos começar, né, gente? Nelson, eu vou fazer o seguinte, a pergunta que não se cala aqui, tá? É sobre piso. Mas antes eu quero que você, rapidamente, sem dar spoiler do que vai acontecer, me fale de arquitetura, né? O que a gente pode esperar, o que nós vamos ter no programa de hoje. 30 segundinhos. Perfeitamente. Primeiro eu te parabenizo pela tua fala inicial, eu acho que foi perfeita, né? Quando tu compara o teu dormitório, o teu espaço e o espaço do teu pet, né? E o que se espera, o conforto térmico, a luz, todas as coisas que fazem parte da arquitetura, né? Quando nós falamos em arquitetura para pets ou para canis, né? Especificamente para cachorro, que é uma coisa que a gente faz diariamente, voltada para esse tipo de público, a gente espera que tenhamos um espaço adequado, confortável, termicamente confortável, que seja antiderrapante, isso que tu já falaste antes, onde o cachorro se sinta à vontade, tranquilo, para brincar, para se divertir, para pular, para descer, para subir escada, para descer balanço, para brincar nessas coisas todas. O que se espera de uma arquitetura de canil é que tu cria um mundo à parte, lúdico, lindo, para que esse cachorro tenha uma vida de excelência e com uma excelente qualidade de vida. Legal, ótimo. Então é isso que vem pela frente. E eu vou começar assim, o Nelson e Nicolas. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aos criadores, ao pessoal de casa que mandou mensagem. Olha que engraçado, eu não me vejo lá pronto. Que mandou mensagem por Zap. Estou aí com o WhatsApp aberto, tá? E vamos começar com uma pergunta, uma questão. Nós vamos pular agora, nesse bloco, vamos fazer esse bate-bola com algumas perguntas dos criadores. E no segundo e terceiro, gente, nós vamos jogar na tela umas fotos, tá? E o Nelson e o Nicolas vai explanando, vai dizendo pra gente, né? Pra gente ter uma noção de toda essa magia, né? Que é construir, que é uma mágica para que aquilo fique perfeito, né? Às vezes a gente acha pra gente, né? Pelo bel prazer, mas e pro animal? Então, acho que tem que unir as duas coisas, né? Porque nós estamos falando de vidas, né, Nelson? Porque às vezes o animal não vai estar tão confortável quanto a gente acha. Eu já fiz alguns projetos doidos. Achei que tudo estava confortável. E, de repente, não estava nada confortável, porque a coisa não ia dar certo. Inclusive, a criação propriamente dita, gente. Eu tive sérios problemas, mas não vem ao caso agora, porque eu projetei uma coisa que, para mim, estava lindo, né? A cena era bonita, os bastidores. E eu não posso... Eli está aqui também, obrigado, Eli. Me lembra de uma pergunta, na hora que você me lembrar dessa pergunta, eu já vou saber qual é. Me fala em hospital, que aí eu lembro, que eu tenho essa pergunta, eu não anotei aqui porque é muita coisa, mas eu tenho essa pergunta para os arquitetos que estão aqui. A terceira idade e o óculos, vamos lá. Depois edita isso da terceira idade, viu, Andréia? Não... Eles me mandam embora a qualquer hora daqui. Quero agradecer então ao handler e criador Daniel Leme, lá do Sul, está te fazendo uma pergunta, ou seja, lhes faço uma pergunta. Daniel, Dani, né? É o Dani, handler, né? Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por estar com a gente. Tua pergunta está aqui, ó. Se quiser, manda mais lá, que daqui a pouco eu olho. O Daniel, ele pergunta assim, vamos lá. Ok. Vamos por etapas. Eu vou ter que voltar na pergunta do Dani. Porque, ok, tipo de piso, tá? Cimento, aquele cimento queimado ainda pode ser usado, tá? Lajota antiderrapante.
E também ele pergunta, não tem como, gente, eu estou perdido aqui no meio de tantas perguntas. Vamos começar pelo piso, Nelson, e deixa eu ver se tem mais algum outro criador, se já pergunta de piso. Tem um monte, mas vamos então começar com o piso, não adianta, tá? Piso emborrachado, então vamos, tipo de piso, que é o que preocupa muito, a gente tem falado nos programas aqui, que acabam dando até problemas de saúde nos cães. Então, bora falar em tipos de piso? A primeira pergunta aí do Daniel Leme. Obrigado, Daniel, aí pela pergunta. Assim, o piso sempre é um tema largo para se discutir nessas lives, nesses programas, nessas entrevistas, né? Isso é muito pedido, é muito solicitado, é muito perguntado sobre piso. O que existe adequado hoje para piso, para o seu pet, para o seu canil, para o seu espaço lá? Vamos lá. Porcelanato antiderrapante, porcelanato ABS, é o piso melhor indicado, que tem o melhor custo-benefício hoje para se usar em áreas de convivência de cães. Por quê? Porque ele tem uma massa extremamente dura, ele tem uma pequena absorção de odor, o rejunte é bem pequenininho e ele permite uma coisa chamada antiderrapante. O seu pet não vai escorregar, e vai se manter com um atrito perfeito, adequado sobre esse piso. Isso é super importante quando se fala em piso para espaços coletivos de cães ou espaços individuais para cães. Cimento queimado. Cimento queimado não se usa. Cimento queimado ele acaba sendo liso, ele acaba escorregando e não sendo a melhor opção, ainda que seja a opção mais econômica do mercado nesse momento. Pisos emborrachados são bem-vindos em algum momento. Um piso feito de seixos rolado ou de pedriscos, altamente recomendado. Um piso com um gramado verde, altamente recomendado. Mas assim, respondendo para você, e sempre o piso é o tópico principal dessas conversas, o piso mais adequado para a área interna ou externa, para você ter cães que não estejam derrapando, que não estejam escorregando, é porcelanato. Por quê? Porque ele tem uma massa absolutamente dura, a absorção de cheiro é muito pequena e ele não derrapa, ele não escorrega o exemplar em cima dele. Essa é a principal indicação para pisos. Um outro piso que se usa, que são os pallets plásticos mais altos, que permitem essa coisa antiderrapante e que permite que o cachorro se mantenha seco, enxuto em cima desse piso. Eu vou fazer aqui, Nelson, ok. Nós vamos voltar nesse assunto, até porque nós temos imagens aí, tá? Mas eu vou ter que fazer... Gente, 30 segundinhos de um comercial e um merchandise que está aí. Quero agradecer a Eli, da clínica Pet Blue Care. Falei certo? Tá? Porque tá aí, o Dr. Mauro é meu convidado, gente, mas é merchan isso aí também, tá? Amigo é para isso também. E tem mais, quero agradecer ao Wagner também, né, do Cão Lobo de Sarluz, que agora está com a gente também aí, ajudando a gente manter esse programa no ar, tá? Então, bora aí ver o merchan, 30 segundinhos eu já volto.
Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec em São Paulo com Cães em Cena. E hoje falando de arquitetura, de canil, de bem-estar. Eu vou voltar com o Nelson. Nós estamos falando no bloco anterior de piso, né, que é muito importante. Nelson, pode complementar. Eu pedi para complementar o seguinte, porque a ideia de usar um porcelanato antiderrapante, né, que tem atrito, é um piso para a área externa, que não escorrega, esse é o ideal. Nós falamos muitas vezes do porcelanato liso, encerado dos apartamentos, que são altamente prejudiciais às articulações, ligamentos, etc. dos cães. São pisos diferentes, com texturas diferentes e usados de forma diferente. Adequado para o pet é o porcelanato antiderrapante, ok? Ok, que inclusive a gente tem foto aí, mas daqui a pouquinho a gente mostra num todo. Eu vou continuar aqui e depois a gente volta nesse tema, tá? Wesley Melo de Ribeirão Preto, obrigado Wesley pelo carinho, proprietário do Gatil Leon, tá? Obrigado pela pergunta, daqui a pouco a gente solta a sua pergunta aí. Ok, vamos lá. Vamos soltar umas fotos, Nelson, porque a gente já vamos zerar isso aí de piso. Técnica, a primeira foto. Isso aí é a empresa dos meninos, né? Muito tempo com essa empresa, Nelson? Nós fazemos uma parceria, o Nicolas, há uns 3 anos aproximadamente. Ah, é? Maravilha. Vamos na sequência, por gentileza. Então, ok, segura aí. Essa foto, ela tem a vontade de dizer que nós fazemos arquitetura para canis e para pets para dar uma super qualidade de vida a esses exemplares. Dar para eles aquilo que realmente eles precisam. A gente vê um Cocker Spaniel inglês nadando lindamente numa piscina transparente, curtindo a vida e fazendo exercício, que é o que se espera. Saúde, vitalidade, exercício, né, vida em abundância a esses animais. Maravilha, pode me soltar a próxima. Tá, vamos começar então, Nicolas e Nelson. Uma coisa muito importante, a primeira coisa é a escolha, né? A escolha desse terreno, né? Eu estou lendo lá, porque eu não entendo nada de arquitetura, mas vamos lá. Então, assim, quando a gente vislumbra construir um canil, nós temos 3 possibilidades de topografia. Terreno plano, que é um terreno ideal, ele é interessante porque ele é plano, ele é completamente aproveitável. Tu tens um terreno em declive, que é um que desce, ou um aclive, que sobe. Qualquer uma das topografias, ela se presta para executar e para construir um canil com uma boa funcionalidade e com uma boa quantidade de exercício. Os inclinados são muito bem-vindos, os planos inclinados, porque além de tu permitir um espaço de recreação para esse animal, tu permite um plano ou subindo ou descendo, e eles estão sempre se exercitando o tempo todo, né, nos espaços de brincadeira coletiva, nos solários, por exemplo. Perfeito. Me solta mais uma, vamos ver o que tem na sequência ali. Ok. O que é isso? Uma escolha construtiva, o Nicolas? Bom, Martinelli, a gente consegue diversificar, né, essa construção desses canis. Vai variar um pouco aí conforme o cliente, né, o gosto do cliente, lógico. A parte que é mais usual, né, que a gente tem uma maior frequência de uso, é a alvenaria, que todo mundo já está acostumado. Se for optar, por exemplo, por um container, a gente gosta de prezar a qualidade da temperatura. Então a gente vai para o container refrigerado. Todos a gente consegue usar qualquer tipo de revestimento, como o Nelson falou, né, os revestimentos de piso antiderrapante, porcelanatos, que a gente consiga colocar nas paredes para fazer um revestimento de parede e usar isso para fazer uma boa limpeza desses canis. Ok. Técnica só mais uma. De novo, isso mostra um container reefer de 40 pés,
Ele, na verdade, originalmente, ele é usado para transportar carne congelada, peixe, de um continente ao outro. Então, ele vai entre mares, né, entre continentes, e ele leva essa carga congelada. Ele tem uma espessura de parede com isolamento térmico e uma máquina que mantém esse como se fosse um grande freezer. O que a gente faz hoje? A gente tira a máquina e adapta esse container para fazer um canil. Ele é completamente térmico. Ele pode estar no sol e ele mantém a temperatura absolutamente ideal para você ter um animal ali dentro desse espaço. Chama container reefer. Super usado, super em alta, ecologicamente correto, super ideal assim, para esse momento. A próxima técnica. Ok, aí nós voltamos aos pisos. Vamos fazer uma geral aí, Nicolas. Temos uma. Ou Nelson, ok, temos uma outra possibilidade que é um piso. Na minha terra, eu sou gaúcho, né? Na minha terra chama basalto. Aqui eu penso que chama Santo Tomé. É uma pedra natural, excelente para áreas externas. Permite essa coisa do atrito, permite que o cachorro desenvolva suas atividades com maestria nesse lugar. O inconveniente, absorve um pouco de cheiro. O inconveniente, ao sol fica bastante quente, mas é uma pedra muito utilizada em áreas externas. Ok. Isso é um piso drenante, pelo nome, acertei? Tá perfeito. Acertei, passei de ano. Esse piso drenante a gente tem as mesmas qualidades do porcelanato antiderrapante. Na verdade, ele é até um pouco melhor. Só que a gente tem também o contraponto, que ele faz a absorção do cheiro, porque ele o nome já diz, né, ele drena, e então o cheiro pode ficar um pouco ali no ambiente. Ok, vamos lá. E esse piso hiperdrenante, em áreas que você tem muita coisa molhada, muita água, muito pipi, ele é interessante que ele mantém enxuto esse lugar. Né? O inconveniente foi o que o Nicolas falou. Ele segura um pouco do odor. E aí não é tão legal assim, né? Essa coisa do cheiro. Sim, porque ele drena, mas não drena. Você então não ele indica. Drena, mas não elimina. Não elimina. Mas, afinal, vocês indicam ou não indicam? É isso que o pessoal de casa quer saber. Dependendo do lugar onde você estiver, se tiver uma área que tenha muitas coisas molhadas, muito pote de água, é legal porque ele drena, ele vai manter esse lugar seco, né? Mas ele não é ideal para usar em grandes áreas, porque ele vai manter o cheiro, ele vai segurar o cheiro da urina, principalmente, porque ele vai drenar a urina, né? Quer complementar, Nicolas? Eu só ia falar que, na verdade, esse piso seria bem utilizado em locais de rápido uso, né? Um passeador que o cachorro fique lá meia hora e depois saia dali e vá para outro lugar. Perfeito, super interessante. Técnica mais uma. Uma outra possibilidade de piso também externo são bloquetos de concreto. Ele tem as mesmas características do concreto, né? É um piso de concreto, ele é intertravado, ele é perfeito, ele é bonito, plasticamente ele é bonito, mas ele também tem o inconveniente de absorver cheiro. Ele mantém e ele absorve o cheiro. Ele é antiderrapante e ele é altamente indicado para bebês, filhotes correrem, brincar, toda essa história, mas ele tem o inconveniente do cheiro. Eu ainda penso, volto lá na primeira fala, que o melhor piso hoje, externo, é porcelanato externo antiderrapante, não porcelanato liso, ok? Porque a gente bate sempre nessa tecla aqui do porcelanato, mas porcelanato externo antiderrapante. Guarde bem isso, me dá a próxima técnica. Tem que ser assim, gente, para a gente ir entendendo. Ok, isso aí eu conheço, é ladrilho. Então, a gente tropeça nisso, gente. Eu sou terceira idade. Os passeios, né? O passeio público ele é repleto de ladrilho, né? É uma opção interessante, é uma opção econômica para se revestir piso, mas ele também tem o inconveniente do cheiro. Um pouco melhor, assim, ele segura um pouco menos de cheiro, porque ele tem uma certa polidez. E essa irregularidade que ele tem em cima da peça,
ele permite essa coisa de ser antiderrapante. Observa que a gente está todo o tempo falando em antiderrapante, 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 antiderrapante. Perfeito. O Dr. Mauro quer dizer alguma coisa? Não interferindo na parte da arquitetura, mas assim, é pensar que o cão, vamos falar de natureza, ele anda sempre em superfícies muito irregulares, né? E esses pisos que ele está citando mimetizam essa irregularidade, e isso é muito bom para o tipo de movimento que o cão faz. Uma coisa que você falou no início, eu escorrego, eu me machuco, a gente não pode esquecer que a gente pisa com a planta do pé inteira no chão e o cachorro pisa com a ponta dos dedos. É uma diferença absurda do ponto de vista mecânico, do ponto de vista movimento. É absurdo isso. Então, realmente, buscar um piso, como disse o Nelson, com alta adesividade, com bastante gripe, com bastante firmeza, para o cão é fundamental. Perfeito. Técnica mais uma. Vamos lá, Nicolas ou Nelson. Eu estou jogando a bola para os dois, porque dois profissionais. Vamos ver isso aí, porque o povo de casa, os criadores, me perguntaram muito sobre piso, tá? Então nós estamos chegando aí a cada um vai tirar a sua conclusão e ver o que se adequa mais, né? O concreto rústico, ele tem uma característica, novamente, da rugosidade. Ele é altamente indicado. Ele tem um outro fator que colabora com ele, que é o custo. Ele tem um baixo custo. Mas, assim, como todos os cimentícios, ele também ele mantém o cheiro, ele absorve cheiro, né? E ele precisa de uma lavagem mais forte, porque ele acaba, em lugares mais úmidos, ele acaba limando, ele acaba ficando mais verde. Não sei se você quer completar, Nicolas. Só queria completar que o concreto, né, não é bem visto colocando dentro do canil, porque é um lugar que o cachorro vai ficar um bom tempo lá, né? Então, assim, o concreto era bom deixar em um lugar, de novo, que seja uma passagem rápida do cachorro. Tá, então, porque tem essa divisão, né, onde o cão vai dormir, onde ele vai pegar sol. Então isso é indicado mais para a parte de lazer mesmo dos cães. Sim, uma passagem mais rápida do cão. Ok, e que tenha, que bata sol, porque senão... Vai ficar verde. Sim, exatamente. Então responde já o que o Daniel Leme perguntou, do antigo, né, do antiguíssimo cimento queimado. Mas o cimento queimado ele tem uma outra característica. Ele tem uma nata que tu fazes por cima e fica mais liso. E tu acaba fechando os poros, ele fica mais liso e mais escorregadio. Então o cimento queimado é uma outra técnica que se agrega ao concreto. Mas o ideal, assim, Martinelli, o que eu penso é assim, que nós tenhamos uma diversidade de pisos para esses animais se divertirem. Tenhamos seixo rolado, tenhamos grama, tenhamos concreto, piso intertravado, porcelanato, para que eles se divirtam. Como disse o Dr. Mauro, naturalmente eles andam em montanhas, em planícies, em rio, em areia. Então, assim, recriar isso para ele na natureza, originalmente, assim, essa diversidade. Até porque isso melhora muito a qualidade articular, a qualidade ligamentar do animal. A arquitetura não é só arquitetura, tá vendo? A gente vai ligando e vai interpolando uma coisa com a outra. E, gente, o que uma bênção estar com o Nelson aqui, porque além de arquiteto, dele poder, né, entre aspas, arquitetar, mas é essa a palavra, ele é criador também, né? Então não é como eu, né, que eu sonho, o cara põe no papel, aí vem um outro, faz uma... E, né, ele, além de ser arquiteto, ele é criador. Então facilita muito na linguagem, né? Porque ele entende, além de tudo, de raças, não só a que ele cria. Então isso ajuda, facilita. Nós vamos ter que zerar essa parte de piso, então eu vou chamando as fotos, você vai dando só uma passada de leve, porque senão o nosso tempo vai estourar e nós vamos ficar só no piso, e tem muita pergunta aí. Técnica próxima, 5 segundinhos, ok, isso são seixos, você acabou de falar. Eu gosto dessas pedrinhas, fala. Para colocar nos vasos, né? Nada, eu quando morava no apartamento eu tacava nas dessas perfeitamente. Essas pedras são ideais para filhotes. É impressionante o que faz na estrutura de um filhote, o que faz nos aprumos de um filhote, o quanto de massagem faz nas patinhas, o quanto isso
permite que o filhote tenha uma qualidade articular muito alta. Essas pedrinhas se chama seixo rolado, né? Seixo rolado ou brita, que seria de pedrinha lascada. Tá aí de novo, gente. Tá. Todo mundo conhece isso aí. Tem vaso, tem. Então, para a vida de um filhote, para o filhote brincar em cima disso é espetacular. Ele vai ficar com uns aprumos absolutamente corretos. Me põe a próxima técnica. Posso te fazer uma pergunta cretina antes? O Ministério das Perguntas Cretinas. Tá. O filhote não vai comer isso aí? Engolir? Será? Porque acho que vão perguntar. A minha experiência é que não. Não. Tá? É que não. Não, eu estou perguntando, foi a primeira coisa que eu pensei. Mas se eles têm tempo para correr, para brincar, eles preferem brincar do que está destruindo. Um cão que destrói as coisas, que ingere coisas, é um cachorro que está sem ter o que fazer. Ok, vamos para a próxima técnica. No slide anterior, tinha ali o seixo rolado, depois teve a brita. A brita é a versão barata do seixo rolado. É uma questão de adaptação de custo. No slide anterior. Sim, tinha a brita. A brita é mais econômica do que o seixo. O seixo é um pouco mais caro. Essa brita é o quê? É uma pedrinha lascada. É uma pedrinha lascada. Ok, o próximo, vamos lá. Porcelanato atérmico e solarium. Então, vamos lá, Nelson. Vamos falar agora da alta sociedade, do negócio super chique, que seria... O piso solário é um piso feito para bordas de piscina e para áreas de piscina, onde você senta ali de calção de banho e tal. Se indica em lugares muito quentes a utilização desse piso para que os animais não se queimem, não se molestem com o calor da pedra. E atérmico, existe o porcelanato antiderrapante atérmico, ou seja, ele não agrega calor, o que fica perfeito. Tu mantém um piso fresco, antiderrapante, sem cheiro, perfeito para o seu pet. O único problema desse revestimento é o custo. Alta sociedade. Porque aí vem a pergunta, não vou me estender, mas assim, eu sou do mato, nasci no mato, crio os meus cães, vai muito bem a criação, tenho campeões, mas não tenho condições de fazer um projeto desse. Então, vamos ter que sair pela... Então, a gente vai mesclar, a gente vai usar um pouco de grama, vai usar um pouco de brita, vai usar um pouco de concreto, e vai mesclar, vai colocar umas árvores e fazer sombra. Outra coisa super importante é a toxicidade da vegetação. Isso deve ser muito visto, né? A vegetação disponível ao pet deve ser vista se ela não é tóxica e não vai fazer mal ao exemplar. Isso é bem importante. Nós vamos falar. Bom, pergunta da Diana, do canil Gigantes da Matilha. Minha amiga Diana, cria BF muito bem. Diana, obrigado. Vamos lá, em uma baia dividida entre área interna, área externa e solário, que você acabou de falar, quais as medidas ideais para um cão de porte grande? Você pode responder ou essa... existe uma tabela, o CRMV tem uma tabela que especifica por peso, e conforme o peso do cachorro, eles especificam uma área interna, de permanência interna, e uma área de solarium. Existe uma tabelinha lá no CRMV, é fácil de buscar, fica bem objetivo, eu não lembro agora exatamente esse número, mas está lá e é bem fácil assim. Permanência noturna, permanência diurna e espaço de recreação coletiva, de solários. Perfeito. Diana, obrigado por ter mandado, você está sempre aí com a gente, obrigado mesmo, Diana. É bem importante essa situação da metragem, do tamanho do cão e do espaço, porque existem leis, né, que nos regem e que nos configuram em espaços mínimos, né, para que se tenha os animais em excelentes condições. E o CRMV estabeleceu lá uma tabela que pode ser seguida, e ela é bem tranquila, tá? Ela não ela está bem adequada assim, ao espaço requerido e necessitado. Perfeito. Repetindo de novo, a Diana, lá do Gigantes da Matilha. Diana, muito obrigado. Ok, ela perguntou isso, então baixamos essa pergunta. Vou voltar lá no Daniel Leme, que ele mandou 4 perguntas, na verdade, e você já respondeu, né, Dani, tá aí. Britas ou areia, né? Ok, eu acho
acho que... E nos piquetes de soltura, usar o quê? Grama? Vamos lá. O Daniel, obrigado aí por essas perguntas, viu? Prazer poder receber as suas perguntas. Áreas de soltura. Eu penso que uma área de soltura excelente é uma área com grama. Gramado é uma excelente área de soltura. Brita é outra excelente área de soltura. Concreto, até pelo custo e para poder fazer um picadeiro grande em concreto, é uma outra excelente alternativa para a área de soltura. Tem que adequar a raça, o animal, a possibilidade de um calo, a possibilidade de enredar um pelo, a possibilidade de perder o pelo, de manchar. Tem que adequar o espaço à raça, à necessidade daquela raça. Mas eu acho que o mix, de novo, eu acho o mix dessas coisas, no nosso canil, a gente acabou de mudar agora, mas no canil anterior nós rodávamos assim, nós tínhamos um espaço com grama, com gramado, um espaço com brita, e eles não comiam, e um espaço com concreto. E nós girávamos os grupos por esses espaços de soltura, de forma que eles sempre tivessem acesso a todos esses diferentes estímulos de piso. Ok, você tocou aí no assunto de cães de pelagem longa, então assim, vamos lá responder. A Renatinha Handler, obrigado, Renato, pela pergunta, obrigado por sempre estar indo no YouTube, comentando. A Renata Sintra Handler, Renatinha foi minha handler lá nos anos 90, hein? Ela, ok, não só ela, mas eu tenho um cliente também que perguntou qual o melhor canil para cães de pelagem longa. Tem como você responder isso na área da arquitetura, bem rapidinho? Como você falou de pelagem longa aí? Então vamos imaginar assim, a gente tem um cão de pelagem longa, que essa ponta desse pelo, aí ele está conosco aqui, deve ser preservada, né? Porque é por onde a ponta. Então assim, eu preciso ter de novo no chão um porcelanato, que é a melhor coisa que eu vou ter por esse cão. Ou eu posso ter um estrado plástico que funciona de forma antiderrapante, que vai permitir que o cachorro se mantenha seco. Gaiola não, grade não, essas coisas não existem mais. E, para completar, esse cachorro de pelagem longa, ele pode querer brincar na parede que está rugosa. Então, assim, o ideal seria um revestimento cerâmico na parede, absolutamente liso, para que, se ele fizer essa brincadeira, ele não arrebente seu pelo. Talvez seja isso o que eu penso em ideal para um canil de um cão de pelo longo. Não, perfeito, respondido. Ok, vamos lá. Bom, a Simone dos Dobermans, obrigado, Simone. Simone mandou agora. O nome do canil dela agora não me vem, mas ela esteve aqui com a gente, com os Dobermans. Obrigado, Simone. A Simone está perguntando, Nelson e Nicolas, o tamanho do canil versus tamanho do cão. Tá? Materiais a serem utilizados. E outra coisa, ela diz, como tratar os resíduos de... Isso aí nós tem 1000 perguntas, eu vou ter que voltar, gente, desculpa. Ok, Simone, entendeu aí? Perfeito. Com relação ao tamanho, tem aquela tabela do CRMV, ok? Ok. Então, tamanho versus metro quadrado. A segunda pergunta foi? Ela põe aqui insolação, tá? Acho que seria materiais a serem utilizados. Eu acho que você já respondeu. Materiais utilizados já foi falado várias vezes aqui, né? Nessa coisa do piso, do revestimento. Uma outra coisa que a gente não falou é que as paredes, por exemplo, elas podem ser pintadas com tinta acrílica, tá, então, e lavadas. Segura então. Vou voltar uma pergunta lá do Daniel Leme. Está sendo esse bate-bola aqui. O Daniel fez essa pergunta, ok. O melhor revestimento para as paredes, e ele põe tinta emborrachada? Eu penso que tinta acrílica, porque ela te permite ser lavável. E acetinada, tinta acrílica acetinada, te permite lavar. Claro que assim, existe um limite para lavar uma tinta. O melhor revestimento para uma parede é um revestimento cerâmico, sem dúvida alguma. Ou um porcelanato liso, aí sim, liso na parede. Para, inclusive, preservar cães de pelagem longa. Perfeitamente. Tá. Mas isso não esfria muito, não dá. Eu tenho isso lá em casa. Eu não sei, cada vez que eu entro, parece que me dá um. Não sei, não tem a ver? Talvez seja uma sensação. Uma sensação. Né? Mas vamos chegar num lugar onde esteja frio. Sou gaúcho, estou lá em Caxias do Sul, está frio, e esse meu canil está com porcelanato.
e está frio. O que eu posso fazer? Existe um piso hoje que chama piso radiante, que é como se fosse uma serpentina que vai embaixo do piso e ele aquece o teu piso, ele te mantém um piso aquecido. Isso é perfeito para regiões frias e regiões úmidas, porque te mantém um canil seco e com uma temperatura adequada, com termostato e etc. E isso também seria bem utilizado na parte do berçário, né? Ok, não, a gente tem essa pergunta, exatamente. Wesley Mello, do Gatil Leon, do Gatil, mas serve para os cães também. Obrigado, Wesley, por sempre estar com a gente, um abraço aí. Tem uma criação impecável de gatos. Ele pergunta qual a temperatura ideal para a maternidade e as outras baias. Então vamos em maternidade. Temperatura ideal, eu falei isso no início do programa, Dr. Mauro. Ok, para mim a temperatura ideal aqui está ótimo, mas e aí? Para os cães, para uma fêmea que acabou de criar, que obviamente a temperatura dessa fêmea não está... vamos lá, doutor. Entendida a pergunta, mas é assim, isso vai variar também por raça, tipo de criação, se você dá assistência para esses filhotes ou não. Existem fêmeas que não criam os filhotes, então eu vou ter que ter uma maternidade com berçário, com até incubadora, todo esse tipo de coisa. No caso do piso e do ambiente da maternidade, o fundamental é que tenha temperatura controlável. Ou seja, não está sujeito ao que está acontecendo fora de lá. Eu tenho que ter uma temperatura controlável. As experiências que a gente tem aí do mundo inteiro mostram pra gente que eu posso criar cachorro em temperaturas muito abaixo de zero e o cachorro vai criar normalmente, não vai ter problema nenhum, desde que a maternidade tenha uma temperatura controlável. E o bom desse piso radiante que o Nelson acabou de falar é que a gente consegue fazer esse controle pelo sistema dele que fica na parede ali, num termostato. Ok, você deixa ali programado e pode ficar lá nele. Eu já você deixa. Esse termostato é como se fosse um aquecedor da piscina, por exemplo. A gente consegue controlar a temperatura do piso, elevando ou abaixando a temperatura conforme a gente escolher. Ok, então, mas não só a temperatura, aí os arquitetos vão poder falar melhor do que eu. Não só a temperatura, como a umidade relativa também. Porque tem muitos lugares que são muito úmidos, né? Quem cria aí na beirada da praia, ou tem cachorros na beirada da praia, a umidade e a maresia podem comprometer demais a saúde desses bichos. E mesmo o Nelson deu o exemplo de Caxias do Sul, que são lugares muito frios, muito gelados. E a gente tem que ter não só a temperatura, como a umidade também controlada. Diga lá, Nicolas. Vou aproveitar aqui a deixa. Essa questão da umidade é muito importante, que a gente tem que fazer nos projetos que a gente cria dos canis, a ventilação cruzada que a gente cria para justamente não ter esse problema de umidade, e aproveitando a gente usa a inclinação do piso para que ele não fique úmido e a gente consiga ter esse ambiente seco para o cachorro. Tá, e essa ventilação, ainda com a pergunta da Simone, criadora de Doberman, né? E como fazer essa ventilação? Eu acho que ela quer dizer esse ambiente, se ele fica superaquecido, são as fugas, né, de ar, seria isso, Nelson? Então, explica pra gente isso. Então vamos lá. Assim, ok, o ar, porque a impressão que eu tenho é que vai estar tudo muito quente, aí você abre e vai ter aquele choque térmico, eu saio do meu quarto... Não vai estar super quente, vai estar confortável. Aquilo que você falou quando abriu o programa. Eu preciso estar num lugar confortável, né, e dar conforto a esses animais. A experiência me diz que ar-condicionado split é uma opção excelente, desde que mantido com as devidas regras de higiene e etc. e tal. A experiência me diz que o ventilador de teto ele é absolutamente superior a qualquer outro tipo de ventilador, porque ele não gruda sujeira. Sério? Sério. Ventilador de teto? Ele não gruda sujeira, ele não segura o pelo, ele se mantém mais limpo que os outros tipos de ventiladores. Olha, eu não sei o que vem por aqui, mas assim, tem muita pergunta aqui. Eu vou ver o meu tempo ali, mas eu vou te mandar mais uma. Ventilador de teto, eu tenho, para mim, novidade, porque eu acho que os cães vão ficar resfriados, ponto. Porque não...
Como que eu vou manter um ventilador de teto numa maternidade? É programa para 3 dias. A gente volta, a gente volta. A gente está falando tudo junto e misturado, né? Mas o pessoal vai entender. Falando que a gente em climatização, assim. Climatização. Assim, para aquecer, esse piso radiante é perfeito. Para aquecer, um ar split é perfeito. Para aquecer, um colchãozinho desses tipo fisioterápico, com temperatura controlada, dentro da caixa de maternidade, ela é perfeita. Para resfriar, ar-condicionado de novo, quando um lugar muito quente. Vamos imaginar Rio de Janeiro, 40 graus, um chau-chau. Resfriar, ar-condicionado e um ventilador de teto. Ele é perfeito. E o de teto ele não junta sujeira. Uma outra dica interessante para quem quiser usar ar-condicionado, sabe esses gorros que usam os cozinheiros telados de filó? Tu faz um gorro gigante e cobre teu ar-condicionado, de forma que tu segura o pelo antes de ele entrar para dentro do ar-condicionado e mantém o teu ar-condicionado muito mais tempo funcionando e limpo, sem pelo dentro dele. Interessante isso, tá vendo, gente? Olha quanta coisa interessante. Realmente ajuda a filtrar, colocando o gorro lá. Ok, então nós já falamos de maternidade. Nós vamos voltar agora, que nós não podemos voltar, mas a gente promete que a gente vai responder. Nós vamos fazer aqui uma mágica. A minha pergunta que eu pedi para ele me mandar é o seguinte, Nelson, ok, nós temos a construção propriamente dita, que nós vamos mostrar a imagem depois. Eu vejo na internet sempre o mesmo modelo. Você entra num galpão enorme, você vê um monte de baia, certo? Baias seriam os canis. Eu não gosto de falar baia, eu falo canis ali, tá? Antigamente, acho que era um picadeiro, né? Onde os cães poderiam se abrigar, sair ao sol. Mas ok, tem ali os canis divididos, mas é dentro de um ambiente só. Vamos imaginar um grande galpão. A maioria das fotos, eu acho que, não sei se a construção correta é essa. Algo me incomoda. Eu falei em hospital porque num centro cirúrgico, e eu sei muito bem, porque eu frequentei centro cirúrgico de 3 grandes hospitais aqui em São Paulo, que eu fui instrumentador cirúrgico, o que entra por essa porta não sai pela mesma, para não contaminar. O Dr. Mauro, eu acho que em clínica veterinária também. Então tem que ter, a gente fala que por isso que há nos hospitais, eu vou ser bem sutil e bem rápido, há um circulante de sala, né? Além do instrumentador, do anestesista, do médico. Na minha época era assim. O que entra por essa porta aqui onde entrou o paciente, e todo o instrumental cirúrgico, o que foi tirado lá não passa por essa porta de novo. Então, em canil, tá? Você está fazendo a limpeza, não sei se você vai entender, já está entendendo a pergunta. Estamos tirando fezes, dejetos, e eu estou indo nessa sequência, tá? Até a última baia. Eu voltando com isso, tá? Eu quero que você me fale de uma saída, de uma fuga. Tem que haver, para não voltar pelo mesmo lugar, você limpou aqui, você está passando de volta. Não sei se foi pertinente essa pergunta, mas apareceu essa pergunta. Entendeu a minha... Penso que sim, né? Ok, vamos lá. Eu sou complicado, né? Mas vamos lá. É que eu não posso falar aqui. Né, que o cachorro vai voltar para o mesmo lugar? Você é ótimo, não se preocupe. Vamos lá. Obrigado. Atualmente, a gente tem 2 possibilidades de descarte e na posição que você eleger dentro da planta desse canil, vamos falar assim, né? Uma seria, e até o Mauro é um precursor disso, ele tem há muitos anos isso, é como se fosse vou usar rapidamente assim, como se fosse uma privada, né, dentro do canil, embutida no piso, e lá assim, você recolhe isso tudo e vai colocando na privada e vai dando descarga. Isso vai para dentro de uma fossa e vai ficar lá no esgoto. Ou vai ligar na rede de esgoto municipal, ou vai ficar num sumidor, certo? Existe uma segunda situação hoje que está muito bem falada e está muito em voga, assim, que são os biodigestores, que transforma fezes em churume, em nada, e gás, que tem uma utilização pelas casas, pelas pessoas e tal. Então, assim, você junta, não existe como não juntar manualmente essa caca, como você falou, né? Eu junto, mas eu vou descartá-la ou numa privada dessas, e vou dar um destino, ou vou descartá-la dentro de um biodigestor que vai virar gás, vai virar churume. Isso é bem legal, é uma coisa bem atual. Os biodigestores estão muito bem falados, os criadores estão apaixonados pelo biodigestor. Ok, você já respondeu, Daniel.
Dani Handler de novo. O Nelson acabou de responder uma outra pergunta. O Dani tinha perguntado exatamente de fossa asséptica, acho que é isso, ou esgoto. Você já respondeu, correto? Zeramos aqui então. Enfim, fossa séptica ou esgoto? Vamos lá, Nicolas. Assim, fossa séptica, né? É para onde vai o material. Ali dentro tem bactérias anaeróbicas que comem isso. Isso derrama ou por esgoto ou por um sumidouro. É uma sequência da outra. Primeiro é uma fossa séptica e ela vai, as bactérias vão comendo esse conteúdo e ela vaza, ela extravasa, ou por esgoto ou por um sumidouro. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Eliezer Albuquerque, do Gatil Sekhmet. Falei certo, Eliezer. Grande criador, está lá também no Nordeste, agora em... Não, é de Fortaleza. Olha só, meu amigo, criador, também está lá com os gatos anões, assim como eu, fazendo um grande trabalho. Obrigado, Eliezer, pela pergunta. Eliezer Albuquerque, ele diz o seguinte... Ok, isso nós já respondemos, Eliezer. Qual o melhor tipo de piso para um canil de cães de raça pequena? Já falamos. E se é possível o manejo de banho dentro do próprio canil? E mais uma pergunta. Quais os tipos de instalações de canil adequadas para quem mora em regiões quentes como Fortaleza? Quem responde essa? Vamos aí, para regiões quentes e Fortaleza, o mais indicado. Deixa eu tentar entender. Assim, ok, primeiro, vamos lá. Ele pergunta qual a melhor maneira de agrupar os cães em canil. Ok. De pares, de 2, de 3, de 4 exemplares, canil. Estão chamando de um dormitório, certo? Um espaço de dormir. Exatamente. Então, Nelson, é aquilo que eu falei no início do programa. E perguntei, você estava confortável na sua cama? Hoje eu não me senti desconfortável, porque vou voltar ao mesmo assunto, nós vamos ter que voltar com esse programa, porque aí vão dizer que o Martinelli é bocudo, mas não é que eu sou bocudo, gente. Tudo que eu vejo por aí, eu vejo um monte de baia do mesmo tamanho, é medida padrão, então. Só que algumas tem 30 cachorros e outras tem 4, tá? Consciência do criador, né? Eu não vou pôr num canil daquele que é baia, que se chama mesmo, tem que falar baia. Que fica mais usual, né? Baia. Mais Mas usual. Vamos chamar de dormitório. Dormitório. Então, ali, às vezes, tem um cão que se incomoda com o outro, então isso é da consciência de cada criador, Absolutamente. né? Exatamente. Já não é problema do arquiteto mais, não é problema de arquitetura. Mas então, Eliezer perguntou sobre isso. Tá, ele que mora em Fortaleza. Perfeito. E aí? Então, o que a gente precisa fazer em Fortaleza? A gente precisa pensar que Fortaleza é muito quente, né? Então, eu preciso que a cobertura desse canil tenha um isolamento térmico, quer seja com uma telha que já vem uma telha nova, uma telha moderna, uma telha sanduíche, uma telha sanduíche, quer seja com uma laje verde, que é uma novidade aí no mundo da arquitetura, é uma laje de concreto revestida com terra e grama, que te permite absolutamente essa coisa de ser térmico, é perfeito. Mais uma coisa para Fortaleza, que é muito importante que a gente fale, não dá para deixar de falar, eu preciso telar esses canis, assim. Em algum momento do dia eu preciso tela e preciso de inseticida, porque Fortaleza é uma região que a gente sabe que sofre com as coisas dos mosquitos. Então, assim, é super importante que a gente use tela em canis de Fortaleza. Ventilador de teto, por favor, em Fortaleza, ventilador de teto. E novo, desculpa, cortando o Nelson, rapidamente, a gente tem que ter essa ventilação cruzada, ainda mais em Fortaleza. Por ser um ambiente tão quente, a gente precisa ter essa circulação de ar no ambiente. Ele finaliza aqui exatamente, olha, a refrigeração do canil é aconselhada para quem mora no Nordeste? Sim, né? Claro, com certeza. A refrigeração, agora, eu sei que ele tem ventiladores lá, o Eliezer, ele tem ar-condicionado lá, isso eu sei porque eu conheço, inclusive, as instalações, tá? Que a gente tem um grande contato. E às vezes eu brigo com ele por causa do ar-condicionado, mas ele falou, Martinelli, tá 32 graus aqui, correto, não, tá? Mesmo você falando de gatos, nós estamos falando de animais. Tem que usar sim o ar-condicionado, é impossível deixar o cachorro nessa temperatura. Absolutamente. Eu crio cocker inglês, como Mauro, e cocker sente calor, assim. Os meus cachorros amam ar-condicionado, gelados, felizes, assim, eles são contentes no ar-condicionado. Ok, vamos lá, gente. O Rogério que esteve aqui com a gente, com o São Bernardo
Canil Doce Refúgio na semana passada. Obrigado, Rogério, por estar aí. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Nelson. O Rogério, do São Bernardo, do Canil Doce Refúgio, pergunta: qual a altura ideal de cobertura de um canil? Digo, onde os cães se abrigam. Essa pergunta também veio já por outras pessoas que eu vou agradecer. Altura ideal. Nicolas, Nelson. Vamos lá. Vamos começar com um pé direito normal, tradicional de uma residência, 2,70 metros, 2,90 metros, um pé direito tradicional. Se eu estiver num lugar quente, quanto mais alto eu tiver essa cobertura, melhor vai ser esse fluxo de ar e essa coisa toda. Mas assim, para falar numa unidade interna, um espaço de dormitórios, 2,70 metros de pé direito, está perfeito. Pé direito se entende da laje ao forro. Perfeito. Nicolas quer complementar? Não, ok. Então, respondemos lá. Obrigado, Rogério. Me solta uma foto aí técnica, porque a gente vai querer mostrar todas. Você falou agora há pouco, tá na ponta da agulha, aquela. Exatamente, ó, de uma laje verde. Deixa eu falar dessa laje verde, olha só. Ok, eu gostei desse modelo de canil, por exemplo, porque é aquilo que eu falei, não entra por uma porta, não sai pela mesma. Eu acho que você não me respondeu porque eu te cortei. Eu vou insistir na pergunta. O que passa por essa porta... Não, tá perfeito. Assim, eu acho que isso cabe ao estudo o fluxo desse canil, a planta, o desenho, como isso vai funcionar, o fluxo dentro dessas coisas. Entra para um lugar, sai pelo outro, entra sujo, sai limpo, quer dizer, entra limpo, sai sujo, e etc. E tal. Isso cabe à planta, ao estudo, ao entendimento desse espaço. Isso é super importante. A laje verde, vamos lá. A laje verde é uma laje feita em concreto, né? Ela é impermeabilizada e ela recebe uma quantidade de terra e ela é plantada. Em cima dela se planta grama. Alguns canis estão plantando citronela. Fica lindíssimo, além de dar um cheirinho super gostoso na citronela. E é uma tendência da arquitetura moderna, atual, desse momento. Perfeito. Agora, vamos para a próxima foto aí, técnica. Me põe a próxima para ver se a gente consegue falar mais um pouco. Vamos lá, Nelson. Vamos falar agora da parte de... Isso aí é o que? É um isolamento? Que foi um desastre lá em casa. Não sei porquê. Vamos lá, Nicolas. Esse tipo de isolamento, voltando, por exemplo, da Fortaleza, né, do canil de Fortaleza, esse tipo de revestimento é ótimo, né, para a gente conseguir aí eliminar o aquecimento do canil, dirimir isso daí e deixar o canil com um ar mais fresco. O isopor, tanto o isopor quanto a lã de rocha, são excelentes isolantes térmicos e são usados junto com o forro para diminuir a incidência do calor, diminuir a passagem de calor para dentro e melhorar a climatização. Ok, gente, o programa está tão bom e nós temos muitas coisas ainda, como os ambientes enriquecidos. Nós vamos ter que voltar para outro programa. A TV Cinec está me dando mais 10 minutos, nosso tempo já estourou. Eu não pedi os merchans necessários, eu vou ter que pedir, porque a gente tem patrocinador aí atrás, mas os 10 minutos, né, técnica, vocês vão me dar, olha, ganhei 10 minutos da TV Cinec, mas assim, iluminação natural, nós não falamos, vai ficar para o próximo programa, vocês voltam? Com certeza. Absolutamente. Ok, e o que usar, né, em limpeza, né, tem pergunta ainda, há uma outra dúvida cruel quanto a esse piso aquecido, tem mais perguntas, inclusive de criadores. Eu estou aqui, olha, viram que eu me perdi aqui. Quanto ao isolamento, ao barulho, né, porque é o que eu falei, eu não estou dormindo, então para nós está ok, mas para o ouvido dos cães, né? Então, vamos lá, estávamos... O apresentador se perdeu. Boa noite. Espera aí só um pouquinho, Nelson. Gente, mais um merchan e eu já volto para a gente aproveitar esses 10 minutos. Não sai daí.
vivo com Cães em Cena e hoje falando sobre estrutura, arquitetura. Não vai dar tempo, eu sou falante, os meninos falam muito bem, bem articulados. Ó, já perdi 30 segundos, eu vou direto lá, vamos voltar lá. Deixa eu só agradecer aqui, Nelson, idade. Camila Beltrão, ela dizendo boa noite, que o programa está ótimo, parabéns. Muito obrigado, Camila, pela audiência. Ela gostaria de mais informações sobre as árvores que você falou, indicadas para sombra, que não seja tóxica para os cães. Pode falar rapidinho, Nelson? Rapidinho não. Vamos dar a informação correta e a gente volta e faz um outro programa. Porque senão fica aquela coisa picada, fica uma coisa horrorosa. Vamos lá. Camila, obrigado, Camila. Camila, querida, obrigado pela pergunta. A Camila é uma querida amiga nossa. Eu acho que isso cabe uma pesquisa, né, absolutamente, para verificar o que a gente tem de toxicidade aí nas plantas. O ideal é que sejam plantas de folhas grandes, que não caia folhinhas, que não enredem no pelo folhinhas. Folhas grandes são folhas ideais para poder fazer sombra, mas isso acho que cabe uma pesquisa à parte. Até a gente pode se propor numa próxima vez trazer uma série de plantas indicadas para fazer sombra e tal. Por exemplo, espirradeira, né? Espirradeira é tóxica. Aquela outra, hibisco é tóxico. Então, antúrio é tóxico. Então, são coisas que são surpresas. Tem uma lista bastante grande de plantas tóxicas. Muitas vezes a pessoa quer deixar o ambiente bonitinho e acabar matando o cachorro. Voltando lá, você falou a citronela, perfeito, né? Eu tive muita citronela na época dos Shetlands, ajuda a espantar até o que eu me livrei de tudo na vida. Ó, já pegando 30 segundos do programa, me livrei de tudo. Eu não sei o que é pulga no meu canil. Isso é sério, gente. Não é porque não sei o que é pulga. Agora, carrapato, você vira as costas. Nós tínhamos pasto perto. E na época dos pastores de Shetland, não sei se foi o Mauro que me falou, planta citronela. Eu lotei de citronela, nunca tive problema. É bem indicado, então, né? A citronela. E na laje verde, sobre o canil, faz uma peruca verde super bonito em cima do canil, fazendo uma laje verde. Deve ficar muito bacana. Olha, agora quanto... Nicolas, me fala um pouco de ruídos, do barulho, do isolamento. Os cães também se incomodam, é claro, tá? Para isolamento, nós temos essa questão. Qual o material, o que você tem a dizer para a gente? A gente já mostrou duas opções aí, né? Tanto o isolamento acústico como o isolamento térmico, os dois servem da mesma forma. Temos também a possibilidade de usar esquadrias, né? Para isolar esse tipo de ruído para o cachorro e também para as pessoas do lado de fora. A gente pode usar a partir da vegetação como um bloqueio de ruído. Não sei se o Nelson queria complementar de alguma outra forma, mas eu penso que as esquadrias são as melhores, o melhor norte para a gente iniciar a conversa. Não, eu penso da mesma forma. A esquadria anti-ruído é o que tem de mais indicado e tecnologicamente perfeito para assim, que os cães não incomodem aos vizinhos, os vizinhos não se incomodem com nossos cães. É perfeito isso. É mesmo, tem essa possibilidade. Ó, já é um assunto que dá meia pauta de programa. O esquadria anti-ruído é perfeito. Você dorme no silêncio absoluto, não ouve nada. Mas agora eu vou te encostar na parede. Eu tenho os ouvidos afinados na minha vida toda, para saber o que acontece no meu canil e no meu gatil. Ok. Eu demora para pegar no sono, durmo à base de medicamento, mas se o cão respirar, eu sei qual deles. Se tem esse isolamento, como eu vou ouvir? Aí, monitoramento, sim, plim... uma babá eletrônica. Exatamente. É mesmo? Vocês são de brincadeira comigo? Vamos entrar só um pouquinho. Não, porque eu estou falando sério isso. O ruído não é para você. O ruído não te incomoda. O teu cachorro não vai te incomodar. Mas o teu vizinho pode ficar incomodado. Então tu mantém aquilo em silêncio e você liga eles com você através de uma babá eletrônica. Perfeito. Está resolvido. Tá, e eu não vai incomodar ninguém, nada. E você vai ouvir seu cachorrinho. Total. E você vai ouvir seu cachorrinho. E ver também. Claro que aí você precisa... É tudo por Não, câmera. ok, contra as câmeras, ok. Mas isso que eu falei, assim, o cachorro respirou, eu acordo, tá? Eu acho que
criador, acho que Mas, assim, ó, os nossos ouvidos são afinados para isso, né? Sem dúvida. Assim, ó, esse ambiente tem que estar com um ar-condicionado numa temperatura ideal, porque eu vou estar com ele fechado, certo? É interessante que eu tenha uma espécie de esteriler, que é um esterilizador de ar, que melhora a qualidade do ar, um ozônio. Tem várias empresas e vários equipamentos no mercado aí. E aí você fecha com essa esquadrinha de ruído. Você tem uma coisa perfeita. Perfeita, silêncio absoluto, vizinho, zero incômodo, completamente teu amigo no outro dia. Ok. Infelizmente o nosso tempo acabou. Nós vamos voltar, gente. Nós vamos voltar para falar. Nós não falamos de limpeza. Nós não falamos de área, de parquinho, de área enriquecida, que isso tem um baita assunto, né? Tem cada parquinho lindo para os cachorros brincar de escorregador, subir escadinha. É espetacular. Eles amam isso. Esse parquinho deve custar caro. Será que custa caro, gente? Nós vamos perguntar no próximo programa. Tem aí a rede social dos meninos, Técnica. Antes, olha, vocês acham ele no Instagram? Exatamente. Vamos lá. NN, é isso? Nelson e Nicolas Arquitetura. Ficou boa essa? Associados, ok. Nelson, acabou o tempo. Eu quero te agradecer muitíssimo. Onde a gente te acha também no Instagram é Nelson Segala. Arroba Nelson Segala. Ok. Nicolas, obrigado por ter vindo. Quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade. Só agradecer pela oportunidade, pelo convite. Mas nós vamos voltar, né? Eu queria falar assim, ó, que muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Falar de cachorro, de arquitetura e com os amigos é uma noite perfeita. É mais do que bom. É excelente. Muito obrigado. Não, nós vamos voltar sim. Com certeza nós vamos voltar, porque não deu tempo. Tem muita coisa. Perguntas que chegaram agora, eu respondo na próxima, eu agradeço, eu prometo, mas a gente tem que obedecer um tempo também. Nós estamos na TV web, mesmo que na TV aberta. Dr. Mauro Anselmo Alves, muito obrigado. Obrigado, Martinelli. Mais uma vez, um assunto efervescente, né? Estamos conversando, principalmente, a gente não falou muito sobre o ambiente das casas mesmo. Nós vamos voltar a falar disso, porque isso interessa muito, não só os meninos, mas a gente também. Exatamente, doutor Mauro. Eu fiquei cutucando as minhas clientes. Façam perguntas, mandem perguntas. Perguntaram, porque agora também tem essa. Quem é dono, né, de um cachorro, de um gato, que tem dentro de casa, né? É o tal negócio. O que eu brinco aqui, eu já falei para o doutor Mauro. Tá, eu vou destruir todo o meu apartamento, a minha casa, vou ter que tirar. Eu tenho piso liso em casa, mas obviamente eu tenho uma área externa muito boa e sei o que pode e o que não pode, porque eu sou criador. Agora, para quem não é, então nós vamos voltar nesse assunto. Muito obrigado pela audiência. Obrigado mesmo, é sempre um prazer fazer programa com pessoas tão bem articuladas. Não que os outros que já estiveram aqui não sejam, não é isso, gente, tá? E eu vou encerrar com aquela minha frase que nós, criadores, somos responsáveis pelos cães que trazemos ao mundo. E cala a boca já morreu. Quem é dono do meu cachorro sou eu. Até terça.